Caríssimos irmãos e irmãs, nós começamos neste capítulo 17 do Evangelho de hoje, do Evangelho de São João, a oração sacerdotal de Nosso Senhor. Jesus, que antes de ser crucificado, Ele reza pelos seus, Ele intercede pelos seus. Só que, à primeira vista, poderia nos parecer meio estranho o pedido de Nosso Senhor. Aqui já no versículo 1, Jesus diz: Pai, glorifica o teu Filho. Mais abaixo, no versículo 4, Jesus diz: glorifica-me junto de ti. No versículo 5, Pai, glorifica-me junto de ti. Parece vaidade, parece orgulho, Jesus pedindo para ser glorificado, mas é apenas uma falsa impressão à primeira vista, porque nada disso aqui acontece por vários motivos, e um deles, citado agora, é porque em São João a glória de Jesus passa pela cruz. Quando Jesus diz: Pai, glorifica o teu Filho, o que Jesus está dizendo é: Pai, que a tua vontade, que é cruz, seja feita na minha vida. Pai, eu aceito a tua vontade na minha vida, eu te glorificarei, me deixando glorificar, me deixando crucificar. Por isso que quando Jesus diz: Pai, glorifica o teu Filho, glorifica-me junto de ti, Jesus na verdade está fazendo um ato de total e completo desapego de si. A sua vida não é preciosa aos seus próprios olhos, porque se Jesus fosse apegado à sua própria vida, ele não iria querer se deixar crucificar, ele não ia querer se deixar glorificar, ele não ia querer aceitar a vontade do Pai, que consistia em passar pela cruz. Então, quando nós ouvimos então: Pai, glorifica o teu Filho, glorifica-me junto de ti, nós compreendemos, e nós estamos no contexto histórico deste texto, nós estamos antes da crucifixão de Nosso Senhor. Pois bem, mas nós poderíamos nos perguntar: mas por quê? Por que a igreja escolhe este texto para que seja proclamado antes de Pentecostes? Ora, esse texto, originalmente, ele está inserido antes da paixão. E por que a igreja o escolhe antes de Pentecostes? Porque, meus irmãos, só movido pelo Espírito Santo, nós conseguiremos nos deixar glorificar. Só movido pelo Espírito Santo, nós não teremos a nossa vida preciosa aos nossos próprios olhos. É uma graça de Deus. Ninguém, por força própria, pode dizer: Senhor, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. Ninguém, por vontade própria, pode dizer: Senhor, glorifica-me, concebendo que deixar-se glorificar significa perder a própria vida. Ninguém, por força própria, pode dizer: a minha vida não é preciosa aos meus olhos. Por quê? Porque pela nossa própria natureza, nós queremos a nossa realização, nós queremos a nossa felicidade, nós queremos a satisfação dos nossos desejos, nós queremos aquilo que nos agrada, mas não ter a própria vontade como meta da própria vida é graça que só o Espírito Santo pode conceder. É por isso que a primeira leitura de hoje, retirada do capítulo 20 dos Atos dos Apóstolos, nos apresenta São Paulo neste exemplo de um homem pleno do Espírito Santo, e porque pleno do Espírito Santo, desapegado de si mesmo. No versículo 24, Atos dos Apóstolos, capítulo 20, versículo 24,
Se vocês puderem depois meditar em casa, mas não apenas meditar com o intelecto, mas meditar com o coração e pedir a Deus a graça de você também poder dizer tais palavras. São Paulo diz de uma maneira tão bonita: de modo nenhum considero minha vida preciosa a mim mesmo, contanto que eu leve a bom termo a minha carreira e realize o serviço que recebi do meu Senhor. São Paulo não está preocupado com a própria vida. São Paulo está preocupado em realizar a sua missão. São Paulo não está preocupado com a sua própria segurança ou com a satisfação da sua vontade. São Paulo quer a glória de Deus. São Paulo quer realizar a vontade de Deus. Compreende aqui, meus santos, como é uma realidade que nós precisamos suplicar a Deus? Que oração bonita e difícil. Não, de modo nenhum. São Paulo, ele está aqui passando por várias tribulações. Não é alguém que não tem consciência do que está falando. É alguém que sabe muito bem o que isso significa. Sofrendo, passando por tribulações, perseguições, privações. Ele diz: não considero minha vida preciosa a mim mesmo. Contanto que eu faça a vontade de Deus, está ótimo. E enquanto Jesus manifesta o seu desapego de si mesmo, caminhando para a cruz, São Paulo, pleno do Espírito Santo, manifesta o seu desapego de si mesmo, caminhando para a vontade de Deus, que na sua vida será mais à frente o seu martírio. Meus irmãos, nós estamos nesta novena suplicando o Espírito Santo. Nós estamos já no 5º dia da nossa novena de Pentecostes, pedindo a Deus que nos conceda este Espírito. Mas precisamos ter consciência do que estamos pedindo, porque senão você vai pensar que pedir o Espírito Santo é, sei lá, é pedir um entusiasmo. Estou pedindo o Espírito Santo porque eu quero fogo. Eu quero ser um cristão ungido. Eu quero ser cheio da alegria de Deus. E se Deus quiser, meu santo, que o Espírito Santo seja derramado sobre você, para que você simplesmente tenha força para carregar a sua cruz. Sem fogo, sem entusiasmo, simplesmente com o pão de cada dia, com a força necessária de cada dia, para que você cumpra a sua missão. Mas eu quero é fogo, eu quero é alegria, e Deus quer lhe dar a graça de que você necessita para, em meio ao vale de lágrimas, você carregar a sua cruz e no final da sua vida você dizer: combati o bom combate, terminei minha corrida, guardei a fé, resta-me esperar receber a coroa da glória. Entende, meus santos? Pedir o Espírito Santo para que você faça a vontade de Deus, dizendo: Senhor, a minha vontade não é preciosa aos meus olhos. A minha vida não é preciosa aos meus olhos. Eu quero o que tu quiseres, como quiseres, quando quiseres. Eu quero a tua vontade. Suplicar o Espírito Santo para que você seja fiel à vontade de nosso Senhor na sua vida. E aí, sem sombra de dúvidas, sendo fiel à vontade de Deus na sua vida, você vai ser zeloso, você não vai ser negligente para fazer a vontade de Deus. Se você retomar a primeira leitura de hoje, você vai ver São Paulo demonstrando todo o seu zelo por Deus. Diz aqui: vós bem sabeis, imagine que peso, que responsabilidade dizer isso. Vós bem sabeis de que modo me comportei em relação a vós durante todo o tempo, desde o primeiro dia em que cheguei à Ásia. Servi ao Senhor com toda a humildade, com lágrimas e no meio das provações, que sofri por causa das ciladas dos judeus,
nunca deixei de anunciar aquilo que pudesse ser motivo de proveito para vós, nem de vos ensinar publicamente e também de casa em casa. Insisti com os judeus e gregos para que se convertessem e acreditassem em Jesus nosso Senhor. E agora, prisioneiro do Espírito Santo, vou para Jerusalém sem saber o que vai me acontecer. Sei apenas que de cidade em cidade o Espírito me adverte que aguardam tribulações e dificuldades. O anúncio do Espírito Santo de cidade em cidade é: Paulo, sê firme, porque dificuldades te esperam, provações te esperam, mas sê firme, eu estarei contigo. Você percebe aqui que o Espírito Santo vem para dar a ele a força de que ele necessita. E no finalzinho ele vai dizer: olhe, eu não sou responsável se alguém se perder, porque eu não deixei de cumprir a minha missão. Você vê o zelo de São Paulo. Meus irmãos, quando nós olhamos isso, nós vemos um fruto do Espírito Santo, este amor incansável, este amor zeloso, que venceu as suas limitações para fazer em tudo a vontade de Deus. E um dos sinais da nossa necessidade do Espírito Santo é a nossa preguiça em ser santo. Isto é, quando começamos a ser negligentes com a vontade de Deus, quando nós começamos a achar muito pesada a nossa cruz, de modo que nós começamos a negligenciar as nossas responsabilidades, isso demonstra que isto é um sinal de que nós precisamos mais do que nunca suplicar a força do alto. São Roberto Bellarmino tem uma oração de invocação do Espírito Santo, com a qual eu gostaria de terminar esta homilia de hoje, e que vem a calhar, que se encaixa tão bem com isso que nós estamos falando hoje, com essa nossa homilia de hoje. Ele diz assim, ele chama o Espírito Santo de fogo. Fogo que transforma em amor ardente o frio da preguiça, do egoísmo e da negligência. Isto é, o Espírito Santo, ele transforma tudo isso, a preguiça de ser santo, a negligência com as coisas de Deus, o egoísmo do apego com a própria vida, do apego a si mesmo, da própria vontade. Pois vem, o Espírito Santo, quando vem, ele transforma tudo isso em amor ardente, em querer amar a Deus, em querer se sacrificar por Deus, se esta for a sua vontade. O Espírito Santo é fogo que não permite que o meu coração se endureça, mas que com o seu calor se torne cada vez mais maleável, obediente e devoto, libertando-me do pesado jugo das preocupações e dos desejos terrenos. Desejo terreno aqui, meus santos, é tudo aquilo que é vontade nossa, simplesmente nossa. Desejo terreno aqui é tudo aquilo que não é a vontade de Deus. Desejo terreno aqui é tudo aquilo que nos proporciona o nosso bem-estar. Não estou falando de coisas más, mas são só desejos nossos, desejos terrenos. O Espírito Santo, quando vem, ele nos faz ser movidos simplesmente para buscar a glória de Deus, a salvação das almas, a vontade de Deus e o bem dos nossos irmãos. Peçamos o Espírito Santo, supliquemos o Espírito Santo, Espírito este abundante na vida de nosso Senhor, que se desprendeu de si mesmo e disse: Pai, glorifica o teu Filho. Eu peço que eu seja glorificado junto de ti. Jesus se desapega de si mesmo. Espírito este abundante na vida de São Paulo, ao ponto de ele se dedicar pela salvação das almas, buscando a glória de Deus, dizendo: a minha vida não é preciosa aos meus olhos.
em nenhum momento. Peçamos este mesmo Espírito para que por misericórdia o Senhor derrame sobre nós, embora a nossa súplica seja muito xoxinha, embora a nossa súplica seja muito cautelosa, temos até medo de pedir o Espírito Santo, porque se o Senhor me der o Espírito Santo, eu me tornar santo da noite para o dia, eu tenho medo no que eu irei me transformar, do que Ele vai pedir para mim. Mas peçamos por intercessão de Nossa Senhora, peçamos pela intercessão dos nossos santos amigos, para que eles peçam por nós o Espírito Santo, para que nos dê esta sabedoria de que a nossa vida não é preciosa, preciosa é a vontade do Senhor. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo.